Lucas capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 17. Lucas 1, na verdade, a partir do 18. Então, Lucas 1, 18 diz assim: Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberia isso? Pois eu sou velho, minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essa boa nova. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia que essas coisas venham a realizar-se. Portanto, não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Amém? Irmãos, quem lembra dessa passagem bíblica e dessa história onde o anjo está falando aqui com Zacarias? Quem lembra qual que era a promessa que o anjo estava fazendo ali a Zacarias nesse momento? Então, primeiro vamos pensar aqui. Zacarias, ele é pai de quem? Pai de João Batista, né? E qual que era a mensagem que o anjo tinha dado que porventura Zacarias não tinha acreditado nele? Que ia ser pai, né? Vamos ler aqui, ó, versículo 8. Então, já vamos ler no 11, né? Lucas 1:11. E eis que apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar de incenso. Vendo Zacarias, turbou-se, apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo a Zacarias: Não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois este será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já no ventre materno, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habitar para o Senhor um povo separado. Então a gente sabe que a importância que João Batista teve, né? Quando a gente lê os evangelhos, a gente entende ali que alguém tinha que preparar o caminho para a vinda de Jesus Cristo. E essa pessoa escolhida desde o ventre materno foi João Batista. Então João Batista ele veio com a missão da preparação do povo. Então o povo não estava pronto para receber o Messias, porque o povo já estava ali afundado ali no pecado, afundado ali nas tradições que tinham copiado de outras nações, então eles não estavam prontos para receber o Salvador. Então era necessário que alguém preparasse um caminho, e inclusive, né, foi o próprio João Batista quem batizou Jesus. Mas a palavra de hoje, irmãos, não vai ser sobre João Batista, vai ser justamente sobre Zacarias, né? No domingo passado aqui foi o Dia dos Pais, o pastor até fez uma pregação sobre o Dia dos Pais, e a gente vai estar tratando um pouco mais desse tema sobre a paternidade, né? Então, a primeira coisa que aconteceu aqui foi o anjo do Senhor vindo ali para Zacarias. Olha só que interessante, geralmente quando o anjo vinha, como aconteceu por exemplo com Maria, vinha dar boas novas para a mãe, e nesse caso aqui não, ele veio dar primeiras boas novas para o pai, né? E o pai aqui, como a gente acabou de ler, ele não acreditou naquilo ali, não confiou, não recebeu aquela palavra, ou de uma certa forma desconfiou, e o anjo fez até com que ele ficasse mudo até o nascimento ali da criança. Então, e quando a gente lê o versículo aqui, fala do tremendo ministério que João Batista ia ter aqui, ó. No versículo aqui, vamos até rever uma parte dele, no versículo
justamente esse versículo 17. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração de quem? O coração dos pais e dos filhos, dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habitar para o Senhor um povo separado. Então, já que essa semana aí foi o Dia dos Pais, a gente vai focar nesse assunto aqui, né? De uma certa forma, o Dia dos Pais ele parece não ser tão importante quanto o Dia das Mães. Quer ver só? Vou fazer uma pergunta aqui. Espero que a resposta converja com o que eu quero perguntar. Eu vou perguntar aqui para Marlene. Marlene, você vende mais no Dia das Mães ou no Dia dos Pais? Dia das Mães, com certeza. Então o pessoal compra mais perfume no Dia das Mães. Por que não no Dia dos Pais, pessoal? E os mais caros. O Dia dos Pais é só uma lembrancinha, né? O Dia das Mães é aqueles perfumes de marca. Caros, né? Você está falando caros, né? Por que isso, meus irmãos? Por que acontece isso, né? Então, a gente vê que assim, pode ser que seja uma jogada de marketing, já o mercado já entende que no Dia das Mães as pessoas já estão mais propensas a gastar mais dinheiro com as mães, então eles vão dando foco, né? Vai fazendo bem marketing pro Dia das Mães e tal. E já no Dia dos Pais o pessoal sabe ali que o pessoal vai para meia, para gravata, vai para alguma coisinha mais uma lembrancinha mesmo, né? Então, ou vai mais com cartão, alguma coisa assim. Mas a gente queria frisar nessa importância dos pais, porque é o seguinte, o pai, a gente vai discorrer disso nessa noite, mas o pai, ele é o sacerdote do lar. Então frisa bem nessa palavra, sacerdote do lar. E a gente vai chegar um pouco mais, vai discorrer um pouco mais sobre isso. Então, o dever do pai é prover as necessidades materiais da sua família, né? E, além disso, é o dever dele de ensinar o certo ou o errado. E mostrar o que significa para o filho ser gentil, para ele ser educado, ele ser forte, né? Então, e os pais, mais do que ninguém, ensinam aos filhos o que é ser um homem e também as filhas o que é ser uma mulher, claro. E no domingo, eu até falei para vocês, irmãos, sobre uma questão na abertura do culto, não sei se os irmãos vão lembrar, sobre a importância da paternidade, que a paternidade, ela é um dom que Deus dá para você, na verdade, Deus ele te dá dando essa bênção, né, porque fala que os filhos são bênção do Senhor, então, na verdade, a paternidade é uma bênção que o Senhor dá. Até fala que um filho é o quê? Uma flecha na aljava de um valente. E fala que é a bênção que o Senhor dá. Então você, naquela ocasião eu falei que você cria um filho, não é para o mundo, não é para você mesmo, mas você cria um filho para Deus. E hoje em dia, eu até estava num treinamento esses dias, num curso, onde uma determinada pessoa falando ali sobre o conceito de sociedade atual, e ela falava sobre isso, sobre a paternidade, e você vê que tinha alguns elementos progressistas ali na fala dela, porque ela falava que você cria filho para o mundo, que você não é dono do seu filho, que você tem que alimentá-lo, sustentá-lo, mas ele vai decidir o seu próprio caminho, ele vai fazer suas próprias escolhas, então você está criando um filho para a sociedade. E naquele momento que aquela pessoa falou aquilo ali, quando ela frisa para mim que você não é dono do seu filho, naquilo ali eu já assustei, porque quem é dono dos nossos filhos é Deus, isso é certo, a gente não é dono, mas enquanto o nosso filho está sobre a nossa responsabilidade, nós somos sim donos dos nossos filhos, nós somos responsáveis por ele, porque quem incumbiu essa missão a nós? Foi Deus. Então, para quem que a gente vai prestar conta da educação do nosso filho? Para Deus. Então, aquilo ali, nitidamente, irmãos, é uma fala progressista para tirar a autoridade paterna dentro do lar, para
tirar a autoridade dos pais de dentro do lar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas ciladas, porque ele vem com uma mensagem sutil, ele vem com elementos que tentam te convencer, falando, não, porque o filho ele vai para o mundo, o filho ele faz as escolhas dele, por isso que você não é dono do filho. Nós temos que tomar cuidado, porque a responsabilidade da educação do filho é sua, enquanto pai, porque foi Deus que te deu essa responsabilidade. Então, enquanto o filho estiver sob a sua tutela, você é responsável por ele. Você vai prestar conta disso para Deus, porque foi Deus que te deu essa bênção. Então tá, vamos seguindo aqui. O que o pai pode fazer então para garantir que o filho caminhe nos caminhos do Senhor, né? Que o filho caminhe naqueles caminhos que Deus quer para ele. Então eu trouxe aqui, são 2 pontos só, irmãos. 2 pontos, então vão ser simples dos irmãos lembrarem, dos irmãos focarem aqui comigo. O primeiro ponto que o pai deve fazer: melhorar sua própria caminhada espiritual com Deus. Esse é o primeiro ponto. Então, a melhor maneira de fortalecer a fé de uma família é fortalecer a fé de um pai. Irmãos, quando a gente percebe, primeira coisa, que a igreja é formada por famílias, né? Sem as famílias, a igreja praticamente não subsiste, ela não existe sem as famílias aqui. Então, o primeiro ponto é: a família é a base, Deus é a base da igreja, mas eu falo, a família, que é o projeto de Deus, também é a base da igreja. Então, quando você vê uma família, e você vê um pai, que começa não vindo na escola dominical, que começa não vindo aos cultos, e de repente só a mãe começa a vir, ou começa a trazer os filhos, ou de repente só os filhos, é muito mais difícil para essa família continuar nos caminhos do Senhor do que uma família que o cabeça, que é o sacerdote, que é o pai, vir na igreja. Então, quando o pai, que é o sacerdote do lar, vem na igreja, ele fortalece a fé da família inteira. Ele tem que ser a base, não o contrário, não os filhos têm que carregar os pais, ou a esposa tem que ficar carregando o marido e os filhos, não. O principal que facilita uma família continuar a jornada dela cristã é a presença do pai, é o fortalecimento da fé desse pai, de ele trazer a sua família. Então vamos lá, vamos até ler alguns versículos aqui, irmãos. Como que a gente faz para melhorar a nossa própria caminhada com Deus? Vamos ler aqui em Romanos 3:25. Eu vou pedir para os irmãos deixar em Romanos, que a gente vai ler algumas sequências de versículos aqui em Romanos. Romanos 3:25. Amém? Diz o seguinte: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, que você tem que ter no seu coração: todos pecaram. Então, eu, você, todos pecaram e precisam de Deus. Precisam de Deus. Já que está em Romanos, continua aí, ó, Romanos 6:23. Alguém consegue ler para mim aí? Romanos 6:23. Pode. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Temos em comunhão com Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. O primeiro versículo a gente leu: todos pecaram. Qual que é o salário do pecado? A morte. Então, se eu e você pecamos, qual que era a nossa sentença, vamos assim dizer? A morte. Mas daí, lê lá em Romanos alguém 5:8. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Então, todos pecaram, carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Mas Deus nos amou, sendo ainda pecadores, e entregou o seu Filho unigênito. Entregou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. E para finalizar esse trecho, vamos ler Romanos 10, do 9 ao 10. Daí eu vou ler junto com vocês. Romanos 10, 9 ao 10. Para que, se com a tua boca
confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração do homem crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão da salvação. Então, o que isso significa? Isso aqui é a base da nossa fé no cristianismo. Saber que todos pecaram, saber que o salário do pecado é a morte, saber que Deus nos amou enquanto pecadores, e saber que Jesus Cristo entregou sua vida para nós, no nosso lugar, para nos salvar, e tendo em nosso coração, crendo que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, que Jesus ressurreto voltará para nos buscar. E aqui fala, porque o coração do homem crê na justiça, e com a boca ainda fazer a confissão da salvação. Então, se você crê em Deus e você fala da salvação, você fala das boas novas, você enquanto pai, você está colocando aquilo ali na vida do seu filho, você está ensinando ele o caminho, falando: meu filho, nós somos pecadores, nós merecíamos morrer, mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos amou ainda enquanto pecador, entregou seu próprio filho para morrer em nosso lugar, que nos resgatou, morrendo na cruz em nosso lugar, e que depois ressuscitou. Então, essa aqui é a base da nossa fé. E é isso que um pai tem que passar para o seu filho, é isso que um pai tem que ensinar para o seu filho, para fortalecimento da fé. Porque tudo começa com o pai. Qualquer mudança espiritual que tenha na sua casa, que precise ocorrer nas nossas casas, ela deve começar primeiro em nosso coração. Nós, enquanto homens, nós, enquanto líderes, nós, enquanto sacerdote do nosso lar. Então, o que eu já disse aqui antes, né? Uma esposa nunca deve arrastar seu marido para a igreja, nunca deve acordá-lo de manhã para vir na escola dominical. Muito pelo contrário, o pai tem que ter essa disposição de vir na escola dominical, o pai tem que ter essa disposição de trazer a sua família para a igreja. É responsabilidade do sacerdote do lar, que é o pai, porque os filhos vão seguir o seu exemplo, né? Então, o papel do pai não é apenas autoridade, mas também é um exemplo. Irmãos, aquela frase que todo mundo já ouviu em algum momento da sua vida, né? Faça o que eu digo, mas e não faça o que eu faço, né? Como que ela tem que ser para nós enquanto modelos de cristão? Faça o que eu digo e faça o que eu faço. Faça o que eu digo e faça o que eu faço. Então você, pai, é o espelho. Você é o exemplo para o seu filho. E o seu filho, enquanto ali na sua casa, enquanto pequeno ali, ele é uma esponja. Ele vai absorver tudo que ele está vendo, tudo que ele está ouvindo, tudo que ele está sendo ensinado para ele. Irmãos, uma curiosidade que é o seguinte: uma criança, eu vi um estudo muito interessante, agora na escola dominical a gente está falando sobre meu filho, meu discípulo, aqui na sala da maturidade cristã, né? Até estendo o convite dos irmãos para continuar vindo ali. A gente está tendo até, no domingo passado foi dia dos pais, a gente não teve a EBD, mas na anterior a gente teve um número bem expressivo de alunos, então ainda convido-nos para continuar vindo com a gente. Numa lição a gente viu um estudo que falava que um filho, até os 10 anos de idade, ele tem a total atenção dos pais. Ele tem o pai ali como referência de herói, de pessoa forte, pessoa que é inteligente, que sabe tudo. Até os 10 anos ele tem essa referência centrada no pai. E ali é onde o pai tem que aproveitar esse momento para estar transmitindo o máximo de conhecimento para o seu filho. Porque depois dos 10 anos ali, ele vai começar a ter outras referências. Ele vai ter os professores da escola como referência, algum amigo, né? Ou conforme ele vai crescendo ali e tendo ali uma namorada, um namorado, alguma coisa, ele vai tendo essas referências, um tio, uma tia, ou outra pessoa como referência. Então, nós, enquanto pais, temos que aproveitar este momento ali. Esse momento dos 10 anos ali é crucial para a gente estar transmitindo o conhecimento que a gente tem da parte de Deus para os nossos filhos, né? Então,
Eu queria ler também com vocês lá em Gênesis 18, 19. Diz o seguinte, Gênesis 18, 19. Porque eu o conheço, que ordenará a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para fazer justiça e juízo, para que o Senhor faça cair sobre Abraão o que dele falou. Então, irmãos, a gente precisa ensinar nossos filhos, para que nossos filhos ensinem os seus filhos, e assim continuamente, né? Então a gente precisa ser essa referência, precisa ser esse modelo a ser seguido. E daí fala, tá, mas qual que é o modelo que eu posso ser? É só a gente ser igual Paulo falou lá em 1 Coríntios 11, 1. O que ele fala lá? Sejam meus imitadores, assim como eu imito a quem? A Cristo, né? Então sejam meus imitadores, assim como eu imito a Cristo. Ou seja, seja imitador de Cristo. Então, se você buscar ser o imitador de Cristo, seu filho vai estar buscando ser o imitador de você, então seu filho automaticamente vai estar buscando ser o imitador de quem? De Cristo, certo? Então, esse é o primeiro ponto, a busca do fortalecimento da sua vida espiritual com Deus. Então, através de você reconhecer que Deus, Ele é o autor, Ele é o Senhor da sua vida, e você reconhecendo Ele, proferindo que Ele veio a esse mundo, que Ele morreu pelos seus pecados, mas ressuscitou por você, porque Ele ressuscitou e em breve voltará. E você passar esse conhecimento para o seu filho, o primeiro ponto. E o segundo ponto, esse é um ponto interessante que as mulheres vão gostar, que é ame e aprecie a sua esposa. Esse é o segundo ponto. Então, mais uma vez, isso aí começa pelo marido, pelo pai, né? Então, todo o amor da casa, ele flui. A gente geralmente fala que a mulher é mais amorosa em casa, que o filho aprende a ter mais amor com a mãe. Mas também, meus irmãos, se o pai demonstra esse amor pela sua esposa, perante seu filho, ele vai ser a referência ali de amor paternal, de amor de marido para sua mulher. Então, o filho ele vai imitar essas condições que o pai está ensinando para ele no seu relacionamento. É muito mais fácil um filho ser amoroso com a sua esposa quando ele teve um pai que foi amoroso com a sua mulher. É muito mais fácil, né? A gente sabe que às vezes tem ali uma pessoa que ela não teve uma referência muito forte ali de pai, de amor paternal, mas que ele busca mudar a história da vida dele ali na concepção da família dele. Mas eu quero dizer que é muito mais fácil para uma criança desenvolver um amor pela sociedade, pelas pessoas, pela sua futura esposa, quando ele vê esse amor dentro de casa, quando ele vê o marido sendo amoroso com a sua esposa, né? Então isso aí dá mais confiança para o filho ele enfrentar o mundo e as incertezas que vão surgir, porque ele sabe que o pai vai cuidar da sua mãe. Então você vê então, o amor de um filho para sua mãe é tão forte que quando ele tem a certeza que tem um pai que vai cuidar da sua mãe correto, ele tem mais capacidade de enfrentar qualquer situação no mundo, do que ele ficar sempre preocupado que quem vai cuidar da minha mãe, e não tem ninguém que ame a minha mãe, não. Ele sabe que o pai vai estar ali com a mãe, então ele consegue desenvolver ali tranquilamente na sua vida, na sua carreira, na sociedade, né? Então lá em Gênesis 2,14 diz o seguinte, né? O homem, ele vai deixar pai e mãe, ele vai se unir à sua mulher e juntos eles se tornarão uma só carne. Então olha só que interessante, a primeira coisa, ele deixa o pai e mãe. Então a família que antes era constituída por pai, mãe e filho, o filho ele sai dessa constituição de família, ele se junta à sua mulher e ele constitui uma nova família. Então, e a Bíblia aqui fala que os juntos eles tornar-se-ão uma só carne. Então, até é uma coisa interessante que a gente falou aqui na EBD, que o amor do marido para a mulher tem que ser maior do que o amor
do pai para com o filho. Aí você fala, poxa vida, mas é difícil, até fui questionado aqui por uma mãe, né, quando a gente falou isso, ela falou, pô, mas é difícil para uma mulher entender isso, porque o filho nasceu da barriga dela, né? E ela tem um amor muito especial pelo seu filho, porque veio dela, ela sustentou, ela amamentou, ela cuidou, e aquele ser tão frágilzinho. Mas vocês entendem que o filho, ele nasce do amor de quem? Do amor do pai com a mãe. Então é esse amor, é essa uma só carne que gerou esse filho. Então esse tem que ser um amor mais forte do que o amor para com seus filhos, porque é através desse amor que foi gerada uma vida, que foi gerado várias vidas, enfim, vários filhos, quantos o casal ali tiver. Então, o amor de um pai para com uma mãe tem que ser mais forte do que o amor dos seus filhos. Então, novamente, o pai ele deve dar um exemplo. Quando a gente lê lá em Efésios 5:25, diz: marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, o amor de Cristo foi tão grande por nós, enquanto igreja, que ele entregou a própria vida dele em favor da igreja. E aqui em Efésios diz que nosso amor de marido para nossas mulheres tem que ser parecido com o amor de Cristo em relação à igreja. Olha só que forte isso daqui, né? Então, o amor de um marido ele tem que ser um amor que imite o amor de Cristo para com a igreja, né? Então ele tem que ser um amor genuíno, ele tem que ser um amor incondicional, não tem condição, porque veja bem, o amor de Cristo da igreja, Cristo ele amou a toda a igreja, e nós fazemos parte dessa igreja, mas nós éramos pecadores. Então Cristo ele amou a igreja sem condição de receber nada em troca da igreja, sem condição que a igreja fosse perfeita. Ele amou a igreja mesmo imperfeita que era. Então olha só, ele amou a igreja incondicional, não tinha condição nenhuma. Ele não deu uma condição: eu vou amar a igreja, eu vou me entregar por ela se ela for perfeita. Não, ele simplesmente amou a igreja e se entregou por ela. Então o amor do marido para a mulher tem que ser esse mesmo amor, o amor de Cristo para com a igreja, um amor sem condições, incondicional, né? Continuando aqui, né? Nesse ainda segundo ponto. Agora, na verdade, não, é o terceiro ponto. Eu falei para os irmãos que ia ser dois, mas são três. Então, o terceiro ponto é sustentar sua família de todas as maneiras, né? Então, quando eu falo de sustentação, não é só a questão da provisão. Tem sim a questão da provisão, a questão financeira, né? Que geralmente está mais fadada ao homem trabalhar para sustentar financeiramente sua família, né? Mas não só, eu não queria me atentar sustentar a família não só financeiramente falando, mas sustentar também na questão espiritual, porque às vezes muitos pais têm negligenciado isso no dia de hoje, e até na pregação do pastor, o pastor falou muito sobre oração, né? Lá em Timóteo 5:8 diz: se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que o do infiel. Então, olha só, se alguém não cuida, não zela por alguém da sua casa, é pior do que o infiel. Está escrito lá em Timóteo. Então tem que ter um amor pela sua casa como o amor de Deus tem para nós, né? Que não nos deixa faltar nada, quando nós passamos por uma aflição, um momento difícil, Ele está ali conosco. Então, a questão de você zelar pela sua família, de você cuidar dela, de você orar por ela. Lembra que a gente falou da palavra lá, sacerdote? A gente ser o sacerdote do lar, a gente ser o responsável por levar a palavra de Deus para a nossa família, ser o responsável de zelar para que nossos filhos, nossa esposa, nossa família esteja alinhado no caminho do Senhor, esteja buscando a vontade de Deus, né? Então, outra coisa. Então, primeiro, essa questão da espiritualidade, tem essa questão financeira que a gente já falou, né? Mas os pais, eles devem passar tempo com a sua família. Eu
Eu estava buscando aqui na internet para ver se eu achava algum estudo que falava de um tempo médio que um pai passa com seus filhos aqui. Eu achei um estudo aqui de uma universidade de Oxford, que fala que a média, eles estudaram 11 países da Europa e da América do Norte, e resultou que uma média que o pai passa em casa com o seu filho. Quem arrisca chutar um valor de horas que o pai passa em casa com o seu filho? Quem arrisca chutar? Chuta aí, ninguém vai chutar um valor. Bom, o pastor falou um dado interessante, 1 hora. O dia tem 24 horas, o pai passar 1 hora só com o filho. Bem triste, né? Alguém arrisca outro valor? A minha ideia. O pastor chegou quase perto, é isso aí mesmo. É pouco mais de 1h30 até 2 horas. Isso, irmãos, olha só, esse estudo está falando de países da Europa e da América do Norte, que geralmente são países um pouco mais desenvolvidos, que tem ali uma jornada de trabalho um pouco mais amena, tal, né? Que até hoje em dia está muito ligado ali com home office, tem muita empresa recrutando pessoas para trabalhar em serviço dentro de casa e tal. Mas quando a gente traz essa realidade para um país que nem o nosso, ou países da América Latina, que são países mais desenvolvidos, que a pessoa tem que trabalhar um pouco mais, tem uma carga horária um pouco mais elevada, e às vezes depende de um serviço público, um serviço de transporte público para chegar até em casa. Hoje a gente, aqui em Campo Grande, só tem ônibus, não tem um metrô, não tem um trem, não tem nada. E dependendo do local que você mora, do local que você trabalha, às vezes você vai perder ali umas 2 horas, 1h30 no transporte coletivo. Então, esse valor aqui de 1h30 que a gente falou, às vezes tem que ser a menor, tem que chegar ali na 1 hora. Agora você pensa, seu filho está na escola, ele está na sociedade, ele está ali pelo menos umas 10, 12 horas acordado ali durante o dia, recebendo todas as informações, recebendo todos os ensinamentos do mundo, da sociedade, da escola, e você só despender de 1 hora para ficar com seu filho, para você ensiná-lo enquanto pai, é muito pouco, né? Então que a gente possa buscar a melhoria desse tempo, ou buscar esse final de semana ali, estender esse final de semana para ficar focado nisso, né? Para ficar focado no ensino do seu filho, e que esse tempo possa de fato ser um tempo de qualidade, ser um tempo que você traga ele para junto de ti, que você ensine sobre o caminho do Senhor, que você faça o culto doméstico no lar, que você leia a Bíblia com ele, que você leia uma história bíblica com ele ali antes de dormir. Eu costumo fazer assim lá em casa. Eu chego do trabalho, já falo para ela, não, eu que dou banho no Danilo, eu já dou banho, a gente já vai brincar, ela faz a janta, eu já dou janta para ele, na hora de dormir eu que levo ele para dormir, que leio alguma historinha dele para ele dormir. Por quê? Porque eu quero compensar esse tempo que eu fiquei fora, focado só com ele ali. Então depois que ele vai dormir ali, é o momento que eu tenho de descanso, é o momento que eu fico com a minha esposa, né? Então por quê? Porque ela já tem uma parte do dia que ela fica com ele, fica de manhã, à tarde ele vai para a escola, então quando eu chego do trabalho eu já compenso dessa maneira. Então que nós, enquanto pais, possamos pensar na importância desse trabalho, porque às vezes fala, não, a mãe está educando, não, a escola está educando, não, mas o pai tem que educar, o pai tem que ter um momento dele ali com o seu filho, né? Então, para finalizar, irmãos, lá em Deuteronômio 6,6 diz: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em sua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Eu queria que até os irmãos guardassem esse versículo para ler depois, porque olha só que interessante, ele fala que você vai ensinar para os seus filhos em qual momento? Sentado na sua casa, ou andando pelo caminho, ou deitando, ou levantando, ou seja, é todo o tempo, né? Você está ensinando quando você está sentado, quando você está levantando, quando você está deitando, quando você está andando, é todo tempo, é todo momento. Então, a todo momento que você tiver com seus filhos, quer esteja numa mesa comendo, quer esteja levando ele para dormir, levantando com ele, andando,
você tem que estar ensinando sobre Deus, você tem que estar exercendo a sua influência como pai sobre a vida do seu filho, para ele nunca se esquecer desse exemplo paterno e nunca se esquecer dos ensinamentos que você está passando para ele, né? Então, a melhor maneira de você ensinar o seu filho é tratá-lo como a coisa mais importante do mundo, como a gente falou, como uma bênção de Deus, que Deus ele te deu essa bênção, ele te deu essa responsabilidade de cuidar do seu filho. Então, uma família que ora unida, permanece unida. Então, a importância de você fazer um culto doméstico, a importância de você trazê-lo nas atividades da igreja, de trazê-lo no culto de EBD, de trazer nas programações da igreja aqui com as irmãs do Ministério Infantil, trazer na tarde alegre, trazer no culto à noite, trazer na escola dominical, né? Então, para encerrar, irmãos, concluindo tudo isso que a gente quis trazer nessa noite, eu vou ler novamente os 3 tópicos, que são: melhore a sua própria caminhada espiritual com Deus. Então, busque mais se desenvolver espiritualmente com Deus, busque mais entender de Deus, busque mais ler, orar, buscar falar, ter essa afinidade com Deus, primeiro ponto. Segundo, sobre o amor à sua esposa, você demonstrar para o seu filho o exemplo de amor através do seu amor para com a sua esposa, ensinando ele como amar uma mulher. E o terceiro, sustente a sua família de todas as maneiras. Então, todas as maneiras, orando, buscando a Deus, dando apoio emocional, dando apoio financeiro, dando apoio nos estudos, ensinando, mostrando o caminho, instigando ele a buscar, a estudar, a ler a Bíblia, né? Estimulando ele aos estudos e ao estudo principalmente da Palavra de Deus, porque todos nós pais queremos um futuro melhor para o nosso filho, né? Então, se a gente está estimulando ele a estudar, a ir bem na escola, a ter boas notas, ou a passar no vestibular, ou a estudar para uma faculdade, por que não também instigá-lo a estudar a Palavra de Deus, que é mais importante que as coisas desse mundo, né? Então, que a gente possa também instruí-lo nessa palavra, na Palavra de Deus. Então, às vezes, irmãos, a gente, finalizando já, às vezes a gente pensa assim: poxa, eu poderia ter feito algo diferente na educação do meu filho, ou eu poderia melhorar algo na educação do meu filho. Nunca é tarde para nós, na condição de pais, melhorarmos a vida do nosso filho. Então, nunca é tarde para você ensiná-lo a ele novamente, nunca é tarde para você vir com uma outra abordagem. Às vezes, a gente sabe que filho adolescente é um pouco mais complexo, às vezes você tem ali alguma dificuldade, mas nunca é tarde para você pedir para Deus te ensinar a você aprender a como lidar com o seu filho, a você aprender a trazer o seu filho para os caminhos do Senhor. Amém? Eu queria estar fazendo uma oração antes de estar entregando a palavra para o pastor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por mais essa oportunidade de estarmos aqui na sua casa. Aleluia, para louvar e agradecer o seu nome, Senhor. Falando aqui mais especificamente sobre a paternidade. Que o Senhor possa estar nos ensinando, Pai, a sermos pais com responsabilidade para com nossos filhos. Que o Senhor possa estar nos ensinando a guiar os nossos filhos nos seus caminhos, Pai. Amém. Para o centro da sua vontade, Pai. E lá na frente, quando o Senhor perguntar para nós o que nós fizemos na educação dos nossos filhos, que nós possamos apresentar para Ti, Senhor, o nosso melhor, que nós apresentemos para Ti o melhor que nós podemos fazer aqui nessa terra, Senhor. E para isso nós pedimos a Sua ajuda, Pai. Esteja conosco, nos guiando, nos ensinando, e para que nós possamos cada vez mais melhorar nosso entendimento e o nosso ensino para com nossos filhos, Pai. Essa é a nossa oração, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém.